Olá, amigo internauta. Está no ar a primeira edição do programa Papo de Rádio. Eu estou ao lado de Lázaro Procópio. Ele vai completar 45 anos de carreira. Ele começou na Rádio Piratininga em 1972, aos 17 anos de idade. Passou pelas maiores emissoras de rádio do Brasil, Excelsior, Globo, CBN, Capital, Bandeirantes, e hoje nos dá a honra da sua presença nesse nosso primeiro programa. Lázaro, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui, contar um pouco da sua trajetória nesse meio de comunicação fantástico que é o rádio. Obrigado, Magalhães. É um prazer estar aqui com você e participar justamente desse primeiro programa, né? Isso, para mim, é uma homenagem, né? E a gente está aí. Continuamos, aliás, no rádio. E é uma coisa que a gente gosta, que a gente sempre fez, né? Aquilo faz parte, está no sangue, né? Vamos dizer assim. E estamos aí para contar um pouquinho de história para o pessoal que nos assiste nesse momento. Lázaro, você começou na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, mas o rádio já estava no seu DNA, né? Você já sempre gostou de rádio? Sempre gostei. Eu me lembro que aos 6 anos de idade, antes de iniciar a escola, né, eu já falava nas tomadas, né, aquelas tomadas, tomada Sim. normal, e sintonizava aqueles rádios antigos, né, de válvula, colocava, aliás, não sintonizava, tirava de sintonia e começava a falar nas tomadas pensando que estava fazendo um programa de rádio, né, era de criança, 6 anos Sim. de idade e tal. E assim foi, né? Sempre gostando, sempre falando e sempre ouvindo rádio também. O que você ouvia nessa época? Você lembra de alguma coisa? Olha, o que eu me lembro dessa época, na época de novelas de rádio, né? Patrocínio Gessi Lever, aquele negócio todo. César de Alencar. Esses programas de rádio e na época eram programas do Rio de Janeiro. Né? Rádio Nacional, Mairinque Veiga. Mairinque Veiga, exatamente. Tinha programa de calouros. Eu ficava até 10, 11 da noite com a minha mãe ouvindo rádio, né? Não existia TV na época, né? A sua primeira experiência com microfone foi numa quermesse em Águas da Prata? Exatamente. Eu queria falar de qualquer forma. Então, cheguei até no padre da cidade, né? E pedi a ele que me deixasse falar na quermesse e tal. Aí depois de muita insistência, todo dia, aquele menino, né, falando com o padre, deixa eu falar na quermesse e tal. Aí ele acabou abrindo espaço para mim, aí comecei, né? Aquele negócio de correr elegante, a fulana oferece para o ciclano, né? Eu comecei assim no microfone, mas aquilo para mim já foi valeu, porque... E todo mundo gostava, né? E como é que você foi parar num estúdio de rádio, mais precisamente na Rádio Piratininga, ainda saindo da adolescência, né, aos 17 anos? Então, foi através de muita insistência, viu, Magalhães? Bastante insistência. Batia todos os dias, né, lá na rádio, vinha de Águas da Prata até a rádio, que era na Praça Roque Fiore na época. Sim. Né? Ali ao lado do Bar Canecão? Isso. E o diretor da rádio na época era o Nelson Ferreira da Silva, né? E não consegui a oportunidade com o Nelson Ferreira da Silva. Aí depois de um tempo o Dinamérico Aguiar acabou assumindo a Piratininga, né? Com novos personagens, vamos dizer, o Adésio Ribeiro era um deles, e acabei ingressando aí com o Dinamérico, né? Lendo comerciais no programa Dinamérico. Aliás, a verdade mesmo, antes de ler os comerciais no programa do Dinamérica, eu participei de uma gincana. Sim. Águas da Prata contra São João da Boa Vista. Tinha muito desse tipo de disputa, né? Eu era o chefe... Na televisão quanto no rádio. Eu era o chefe da equipe da Prata. Então eu que falava, nós coletávamos, respondíamos as perguntas que eram feitas pelo Fábio Noronha, né? E na rádio eu respondia as perguntas, a gente pesquisava, Barça, aquele negócio todo, né? E ali que o pessoal o Dinamérico falou, pô, você tem uma voz de rádio, aquele negócio todo, né? E de fato, eu gostava, né? Aí então, essa gincana, aliás, começou também o Sebastião Carlos, o Carlinhos, ele era o representante de São João da Boa Vista, né? E nós dois começamos juntos na Rádio Piratininga, aliás.
Você ficou quanto tempo na Piratininga, Lázaro, nessa primeira fase? Então, entrei em 1972, se não me engano, 1º de agosto de 72, essa é a data do meu registro, né? Eu entrei um pouquinho antes, trabalhei acho que uns 4 meses sem o registro. O pessoal do trabalho que veja isso. Mas eu comecei mesmo em 1º de agosto de 72 e fui até agosto de 74. Né? Certo. Aí, nessa época, eu ia me casar, né? E aquela grana do rádio não era suficiente para tal. Desde aquele tempo. Desde aquele tempo. Então, eu acabei prestando um concurso na Polícia Militar, né? Na Polícia Militar Rodoviária, e passei. Em 1975 eu ingressei na polícia, mas continuei com o rádio, né? Como é que você conciliava a tua função de policial militar rodoviário com o rádio? Então, tinha alguma coisa na polícia que você podia fazer para realizar, né, esse desejo de continuar falando no rádio? Sim. Os noticiários da rádio isso se tornava interessante para a rádio que eu apresentasse os boletins da polícia, as ocorrências da Polícia Rodoviária. Então eu comecei assim, colhia todas as ocorrências, né, do dia e da semana e apresentava em boletins na Rádio Piratininga. Lázaro, e você trabalhou também nesse tempo todo com pessoas que ficaram aqui em São João da Boa Vista fazendo rádio, né? De quem você se recorda desse período? Olha, do Antoniazzi, né? Antônio Carlos Antoniazzi. Antônio Carlos de Souza. De Souza Antoniazzi, que ainda está na ativa, né? Está na Piratininga, tem um programa lá junto com o Pradelinha. Comecei fazendo rotativa no ar com o Antoniazzi, né? Aliás, diga-se de passagem, meu primeiro professor de rádio. Né? Trabalhei com o Anésio Ribeiro, que não está mais no nosso meio, né? O Anésio Ribeiro fez um sucesso tremendo em São João da Boa Vista também, né? E esse pessoal, Fábio Silveira, né? A Orminda Cassiano de Carvalho, que o nome artístico era Mara Sueli. Sim, dos tempos da novela de rádio, né? Ela usava esse pseudônimo. Isso, Mara Sueli. O Fábio Noronha, né? Que era da Academia São Joanense de Letras, né? Enfim, esse pessoal antigo aí todo que a gente... E na época, esse pessoal, o Magalhães, como não existia, entre aspas, TV, né? O pessoal do rádio era bem famoso, bem querido na cidade, né? Na região toda. Sim, você tinha fama de estrela, né? De pessoa, não estrela no modo pejorativo, mas no modo positivo, né? Certo. As pessoas te tratavam com deferência. Exatamente. Por você ser do rádio. E você sabe que esse problema de estrela eu vejo hoje nesses artistas, nesses cantores, enfim. Isso é um problema que a pessoa só vai corrigi-lo depois de uma certa experiência. Eu, com 17 anos de idade, eu me achava também um Roberto Carlos, entendeu? Não mas é a cabeça da pessoa, claro. Né? E todo mundo... Um pouco o assédio, né? Facilita esse tipo de comportamento. Né? Mas depois você vê que não tem nada a ver, depois que você vai, né, criando aquela maturidade, sei lá. Sim. Ô Lázaro, e você ficou até 74 na Piratininga? Até 74. E depois você foi para onde? Então, em 74 eu prestei concurso na polícia. Na polícia. Em dezembro de 74 eu entrei na polícia. Né? Prestei concurso e fui para a escola da Polícia Militar em São Paulo. Né? Aí foram 6 meses de escola da Polícia Militar, depois mais 5 meses da Polícia Rodoviária. Depois eu voltei para a nossa região, né? Em trabalhar em São João da Boa Vista. Certo. Voltou para o rádio. Você veio com a polícia, trabalhou na nossa região, mas depois você voltou para o rádio. Quando é que você voltou para o rádio? Então, em 76, 77, eu já estava fazendo esses boletins da Polícia Rodoviária. Imediatamente, né? Eu gravava comercial, fazia uma folga. Eu me lembro das férias do Antônio Marcos, que fazia o programa das 22 à meia-noite, isso, o grande musical J6. É verdade que ele simulava um ambiente de boate nesse programa, o Antônio Marcos? O pessoal mais antigo conta isso. Exatamente, tinha os jingles, né? Com um copo batendo, aquele negócio todo, né? Tintim brindando, e aquela conversa lá no fundo de mulheres e tal. Então era mais ou menos simulando, como você disse, uma boate.
né? Certo. E no bom sentido também. No bom sentido, até porque era uma emissora, né, assim, dirigida por uma mulher que era extremamente exigente, que era a dona Orminda Cassiano de Carvalho também. O pessoal aí comenta, o pessoal mais antigo de rádio. Ô Lázaro, e depois você foi trabalhar na Mirante, né, que foi fundada no ano de 1981, uma das emissoras de FM mais antigas do Brasil. Isso, eu iniciei o programa sertanejo na Mirante. Né? O 92 Especial Sertanejo começou com você. Exatamente, era das 5 às 8 da manhã. Né? Fiz um ano, depois veio o Zé Luiz apresentando e ficou aí. Quando você foi para São Paulo? Quando eu fui para São Paulo. Na verdade, você foi para Guarulhos, né? A primeira Guarulhos. rádio que você trabalhou na Grande São Paulo foi em Guarulhos. Foi em Guarulhos. O Faísca, da dupla Faísca e Pinga Fogo, né? Ele tem parentes em São João da Boa Vista, ele veio até aqui, ouviu o programa da Mirante, eu convidei o Faísca para entrevistá-lo e tal, né? E ficamos amigos ali. Ele me convidou, né? Vamos para São Paulo e tal, você fica na minha casa. Aí eu saí da Mirante, a minha vontade era realmente ir para São Paulo. E fui morar na casa do Faísca com 6 meses, trabalhei para ele, que ele tinha uma empresa de propaganda. E fazia às quartas-feiras, ele tinha um programa semanal não, um programa diário na Rádio Boa Nova de Guarulhos, e às quartas-feiras eu apresentava, ele folgava e eu apresentava o programa dele na Boa Nova. Fiquei uns 3 meses na Boa Nova, já acertei com a Tupi, aí na Tupi eu trabalhei 1 ano. Né? Na Tupi você apresentou o grande jornal Falado Tupi numa segunda fase, né? Porque é um noticiário muito tradicional do rádio brasileiro. Isso. O grande jornal Falado Tupi foi estreado, aliás, era na segunda fase, às 10 da noite. Aliás, na Tupi antiga também, o grande jornal Falado era às 10 da noite, né? Esse jornal... De manhã era o matutino Tupi. Exato. Um parênteses aqui. Esse jornal foi apresentado também por uma pessoa que tem vínculo com São João da Boa Vista, Alfredo Najib, e também pelo Corifeu de Azevedo Marques, que era um jornalista famoso lá em São Paulo. Né? Agora o grande jornal Falado Tupi. Agora eu fui mesmo lá nos primórdios. No né? parque dos dinossauros. Mas, Magalhães, então, aí começamos a apresentar o grande jornal Falado Tupi, e trabalhei com o Leon, que era o produtor do primeiro jornal. E tem uma história interessante de como nós começamos fazendo esse jornal, porque nós apresentávamos noticiários num programa português que ia ao ar aos domingos, um programa Notícias de Portugal, né? Não me recordo o nome do programa agora, mas era apresentado pelo Tassi, Oswaldo Tassi, de Guarulhos. Ele apresentava na Tupi aos domingos. E ele queria esses locutores novos, etc. e tal, que quisessem, porventura, se projetar aí no mundo do rádio, né? Que ele dava essa oportunidade para todos. Eu me inscrevi e tal, fui apresentar o jornal de Portugal lá, Notícias de Portugal. E nós estávamos lá em 2 locutores apresentando e tal. E de repente o telefone tocou, era a diretora da rádio, e me escolheu para fazer, que ela ia estrear o grande jornal Falado Tupi. Foi assim que você foi trabalhar na Tupi, que era sempre foi uma grande rádio brasileira, que era do grupo dos Diários Associados, né? Rádio Tupi. O Lázaro, e depois você foi trabalhar no Sistema Globo de Rádio, né? Também. Como é que aconteceu o Sistema Globo de Rádio, que tinha a Rádio Excelsior e a Rádio Globo? Era a Rádio Excelsior e Rádio Globo, né? Foi assim, uma tarde, depois de 1 ano na Tupi, uma tarde o telefone tocou e, olha, eu queria falar com o Lázaro e tal. A menina me chamou, tal, o telefone para você. Aí a pessoa se identificou como o Heródoto Barbeiro, né? Eu falei, assim, a pessoa tá me zoando aí, né? Não é um Heródoto coisa nenhuma. Aí disse a ele, que Heródoto nada, você quer brincar comigo, né? Pregar peça pro telefone e tal. E andei até falando uns palavrões, etc. Aí o Heródoto disse o seguinte, então você está duvidando que sou eu vou desligar o telefone e você liga para cá e pede para falar comigo. Liguei, a telefonista da Globo atendeu, falei que queria falar com o Heródoto, passou o telefone para a sala.
Ele atendeu e falou, agora você acredita que sou eu? Falei, puxa vida, agora caiu o barraco, né? Mas ele falou, você gostaria de trabalhar aqui com a gente? Falei, mas quando? Falou, ontem. Isso eram 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu gostaria que você começasse hoje, meia-noite, fazer o redator-chefe. O seu redator-chefe? O seu redator-chefe. Exatamente. Então, aí topamos a parada, né, Magnício? Fomos até lá, começamos meia-noite. Tem o operador de áudio da época, ele trabalhava nas 2 rádios também, trabalhava na Tupi e na Globo. E como é que é fazer um noticiário dessa envergadura, dessa importância, da audiência que é o redator-chefe da Globo? Te pegaram de surpresa, né? Como é que você se preparou, ou você não se preparou, você não leu nada antes? Não tem nem como ler antes, mas o problema é o seguinte, aquele frio na barriga dá, certo? Porque isso aconteceu comigo durante esses 40, quase 45 anos de rádio. Cada emissora nova que trabalha, o primeiro dia você tem um friozinho na barriga, né? E até uma diretora minha da Rádio Capital dizia que isso é o senso da responsabilidade, né? Você fica mesmo, porque você se preocupa com o que você vai fazer, né? Você quer fazer bem feito, você não pode errar, você fica com aquilo, né? E é a responsabilidade mesmo, né? Não é uma coisa de brincadeira que você vai chegar, vai falar, do jeito que saiu, não é assim. O verdadeiro profissional pensa realmente assim, né? Então você começou fazendo o seu redator-chefe e depois foi apresentando também o tradicional noticiário de hora em hora da Globo, que é o Globo no Ar. Então, era assim, o Globo no Ar, de hora em hora, né? Nas horas cheias, e nas horas, aos 30 minutos, era o noticiário da Excelsior, né? Então a gente fazia as duas. Na hora cheia a Globo, na hora, aos 30 minutos, na Excelsior, né? Que sempre as duas rádios estiveram juntas, né? A Excelsior para um público mais, né? E a Globo uma rádio mais popular. Rádio popular. Mas não tirava a responsabilidade também, porque o Globo no Ar era, né, famosíssimo. Era muito famoso e é até hoje. Vamos. Lázaro, vamos colocar aqui para você ouvir um prefixo que você gravou e ele foi, e nós conseguimos aqui capturar na internet, ele é de dezembro de 1989. Vamos ouvir. Excelsior, até lá. A notícia, a informação, o serviço, tudo o que você precisa saber na ZYK 695, onda média em 780 kHz, ZYE 969, onda curta em 31 metros, 9.585 kHz, Rádio Excelsior, São Paulo, uma emissora do Sistema Globo de Rádio. Então. Esse prefixo era para... Nós estávamos já... Uma equipe toda estava preparada, inclusive a direção da emissora, para fazer esse prefixo, né? Nem que gastássemos a noite toda para fazer, né? Que naquele tempo não existia esse negócio de montagem. De gravar antes, de gravar só off, depois monta e tal. Isso. Não, era direto, né? E... Cara, falou, nós vamos gravar isso aqui, falar a noite toda para acertar, porque tem uma bateria, aquela bateria depois que eu termino de falar, né, que não tinha como se montar. Hoje você faz isso aí em 30 segundos, né? Mas na época não. E eu gravei de primeira, né? E era, sabe, bem comprido o texto. Eu estava quase perdendo o fôlego já, eu ia parar, falei, não, eu vou continuar até o fim. Deu uma deu forçada no diafragma e deu certo. Exatamente, deu certo na bateria, gravei a primeira vez, o diretor falou, não precisa gravar mais, é isso aqui. Né? Então, quer dizer, era tão importante que o diretor da emissora foi assistir a gravação do prefixo, né? Exatamente. Eram outros tempos, realmente. Esse prefixo ficou muitos anos no ar. Mesmo depois que eu saí da Excelsior, ele continuou, né? E agora, o diretor ficou 8 horas da noite, ele foi lá para assistir a gravação. E não tinha previsão de horário para terminar. Só que eu fiz depressinha, rapidinho,
Ele até me parabenizou, falei, olha, de primeira saiu legal, não precisa gravar outro, que é esse mesmo. Ô Lázaro, você conta pra gente aqui do teu encontro com a lenda do rádio brasileiro, o cidadão que formou mesmo muitos profissionais, que levantou emissoras, que criou programas, marcas, que até hoje estão por aí. Hélio Ribeiro, como é que foi teu encontro com o Hélio Ribeiro? Porque quer nos parecer que os homens que criaram os sistemas políticos perderam-se no meio do caminho. E o que é preciso em termos de mundo, e este grito é inútil e provavelmente se perderá no vazio, é recolocar o homem como meta prioritária. E só há uma forma de entendimento universal. Olha, o Hélio Ribeiro, eu conheci ele pelo rádio, como todas as pessoas, né, da época, e sempre fui fã de Hélio Ribeiro. E o Hélio Ribeiro é o seguinte, um amigo meu, Odair Flores, né, apresentava na Globo, quando o Hélio Ribeiro veio para a Globo, o Odair Flores apresentava o noticiário no horário do Hélio Ribeiro. E eu apresentava em outro horário, né. Acontece que o Odair Flores, ele vivia faltando, né, furando e tal. E esse dia o Odair faltou, o Pedro Vilela, que era o coordenador, me ligou em casa, falou, olha, você tem que fazer o noticiário, o Odair não vem trabalhar hoje. Aí pediu para que um carro da rádio fosse me buscar. E eu vim pensando desde casa, falei, enfrentar a fera agora, porque eu conhecia só do rádio, né? Não conhecia pessoalmente o Hélio Ribeiro. E sabia da fama, né? Exigente. E então nós cheguei na rádio, tal, por volta de 15 para as 11 da manhã. E naquele tempo o noticiário era por lauda, né? Laudas. Sim. Catei o calhamaço de laudas e fiquei esperando na porta do estúdio até 10h58 da manhã. Aí o Hélio Ribeiro anunciou o comercial e o Globo no ar. Ele saiu do estúdio, passou por mim, eu entrei, fechei a porta, apresentei o Globo no ar. Ele não ficou lá dentro, ele saiu. Aí quando eu saí do estúdio, eu abri a porta novamente, ele estava na porta parado. Eu pensei comigo, pronto, vou escutar, né? Mas o que ele fez foi me estender a mão, me parabenizar, e eu fiquei muito orgulhoso disso, sabe? Porque você recebeu, Poxa, né, os cumprimentos, os Hélio parabéns de Hélio Ribeiro, é uma taça para você, né? Falar, olha, uma pessoa como o Hélio Ribeiro, um profissional como o Hélio Ribeiro, te cumprimentar pelo seu trabalho também. você estava na Globo e na Excelsior quando houve a transição de Excelsior para a CBN? Não, eu trabalhei antes na Globo Excelsior, eu voltei em 95 na CBN, né? Mas nessa fase Globo CBN, no início Globo CBN, eu não estava, eu tive Globo Excelsior. Esse período de 95 a 2001, aí eu trabalhei na CBN, né? E na Globo, fazendo o Globo no ar e fazendo os jornais da CBN também. Certo, e você também tem uma passagem pela Rádio Bandeirantes, né? Você trabalhava em parceria com o Luiz Nassif, que tinha lá um boletim chamado Dinheiro Vivo. Dinheiro Vivo. Nós apresentávamos esse boletim à tarde e de manhã no programa do Zé Paulo de Andrade também. E todas as tardes eu ia para gravar esse boletim do Nassif, né, na Bandeirantes. Mas esse aí foi mais ou menos uns 8 meses, até que um chefe da Bandeirantes entrou e falou, pô, você trabalha numa concorrente nossa e apresenta o noticiário aqui. Então você tem que optar. Eu trocar o trabalho, né, diário meu, tal, por um boletim de 1 minuto, que para mim era um bico, né, como se diz. Então optei, lógico, por ficar na Globo CBN. Ô Lázaro, o rádio é um meio de comunicação que, assim como todos, passa por um momento de transição, de escolha de caminhos, né? Convergência com o mundo digital, e você que trabalhou numa fase muito boa, né, do rádio, uma fase também muito importante dentro da Globo. Como é que você vê esse momento do rádio hoje?
Olha, o rádio hoje, na minha opinião, o pessoal que gosta de rádio mesmo é o pessoal mais antigo. Esse pessoal novo já está completamente fora. Ninguém, eu acho que a meninada, vamos dizer assim, não quer mais ouvir rádio, esse negócio todo. Então, o pessoal está aí na internet, aquele negócio todo. E mesmo os profissionais de rádio de hoje, né, não têm os mesmos objetivos dos profissionais de rádio antigos. E eu acho que a tendência do rádio agora vai haver uma mudança muito grande, já está acontecendo essa mudança, né? Uma integração mais ou menos de rádio, televisão, internet, certo? Até a TV está mudando também, né? Então esse negócio de grandes apresentadores, isso aí vai acabar. Eu acho que vai haver uma maior participação das pessoas, uma integração das pessoas, todo mundo participando, todo mundo falando. Lázaro, eu agradeço a sua imensa gentileza de ter aceitado o nosso convite, ter conversado conosco aqui, contado um pouco da sua trajetória belíssima dentro do rádio. Valeu, muito obrigado pela entrevista. Ok, Magalhães, eu que agradeço e como eu disse para você no início, é um prazer, né? É uma honra para mim participar aí do seu primeiro programa, né? Isso eu agradeço, eu aceito isso como uma homenagem, tá? E te agradeço muito por isso. Ok, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo Papo de Rádio.